a distração veio, te pegou parado. Mas hoje Deus, ele vai fortalecer a sua vida, vai te colocar na posição certa, porque, como diz o profeta messiânico Isaías, agindo Deus, quem impedirá? Vamos nessa noite fazer menção da palavra do Senhor, que está registrada no livro de Atos. Apóstolo Paulo escreveu este texto poderoso, Atos, capítulo de número 20, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, estávamos reunidos com o fim de partir o pão. Paulo devia seguir viagem no dia imediato. Exortavam-os e o prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Fique aí com a sua Bíblia aberta para que nós venhamos juntos participarmos deste lindo texto e dessa palavra a qual o Senhor tem para falar conosco. Neste capítulo 7, que são 12 versículos, a qual Deus tem uma palavra para o nosso coração, nosso companheiro, né, Paulo, a qual nós sempre estamos mencionando o nome dele, porque são tantas histórias lindas, e mais uma noite nós vamos aprender com este ministro do Evangelho, porque Paulo estava em uma congregação em Troade e pregava, e nesse discurso ele se estende prolongadamente, como diz o texto, até a meia-noite. Enquanto Paulo ministrava a palavra do Senhor, o jovem Eutico estava assentado na janela. Aleluia. Assentado na janela, bem diz o texto. Adormeceu profundamente. E nesse acontecimento, ele cai do terceiro andar, sofrendo uma morte imediata. Aí, nesse texto, nós começamos a aplicar algo extraordinário para a minha vida e para a sua vida, porque nós devemos ter cuidado, aleluia, com a janela, nós devemos ter cuidado aonde nós estamos e o que nos faz ser distraídos para não corrermos risco de, aleluia, perder a nossa vida espiritual, perder o nosso contato direto com o Senhor. Sabemos que quando nós estamos na janela, nós temos acesso para o lado de fora e para o lado de dentro. Eutico estava em uma posição que permite ele olhar para os dois lados. Então, com isso, nós aprendemos que nós devemos ter cuidado com estas janelas que nos seduzem, mostrando para nós os dois lados. Não dá para olhar para Deus e olhar para o mundo. Lembra de Davi? Ele debruçou sobre uma janela no palácio e não só flertou com o adultério, mas também caiu. Que os nossos olhos venham estar fixos, firmados diante daquilo que o nosso Deus tem preparado para nós. Sabe por quê? Os nossos olhos têm poder de nos enganar. Na janela você pode ver uma miragem, você pode ver algo, você pode achar bom, e quando chega perto não é nada daquilo que você esperava. Então, há um alerta de Deus para as nossas vidas nessa noite ou nessa tarde. Sai da janela que te faz olhar para o lado de fora, porque Deus tem coisas grandes, firmes do lado de dentro. Enquanto nós ficamos distraídos, olhando para o lado de fora, aleluia, nós nunca vamos ver o que Deus está fazendo do lado de dentro. Então, meus amados, tome uma posição diante do Senhor nessa hora. A palavra de Deus, ela é bem clara, aleluia, porque nós temos que andar cuidadosamente para que nós não venhamos perder o direito de viver o melhor que o Senhor está preparando para nós. Janela produz sono, janela produz queda, janela produz morte. Então, a posição a qual você encontra neste dia de hoje
se for para o seu desequilíbrio espiritual, se for para você perder o contato direto com as coisas de dentro, eu te convido nesta hora a largar essa posição, a sair da janela e tomar o seu devido lugar. Aleluia, porque todas as vezes que nós lemos na Bíblia, alguém que dormiu, caiu, não ficou de pé. É por isso que você não deve se distrair, é por isso que você não deve perder, aleluia, o foco. Há uma coisa que o Senhor vem trazendo para mim, para você, nesta hora, para nós nos despertarmos. Muitas pessoas perdendo, muitas pessoas dormindo, muitas pessoas desequilibradas, pessoas que, aleluia, o que está do lado de dentro já não te chama mais atenção. Qualquer coisa que se passa do lado de fora te atrai, mas o Senhor hoje está te convidando. A minha glória, ela vai te atrair, a minha presença, ela vai te atrair, porque eu não quero que você perca, mas eu quero que você receba nesta hora algo sobrenatural que tenho eu preparado para a sua vida. Lembra de Sansão? Sansão dormiu, perdeu os cabelos e a força. Aleluia. O filho do rei Saul dormiu ao meio-dia e foi morto por 2 de seus empregados. As 10 virgens estavam dormindo, perderam um noivo. E o Senhor está trazendo para mim, para você, não durma na sua caminhada. Aleluia. Não deixe que o inimigo te coloque nessa posição da janela para que você perca o seu foco do lado de dentro e corre um grande risco da sua queda ser fatal. O amor de Deus, ele é tão grande. É por isso que ele marcou essa noite, essa tarde, para dizer para você, a posição que eu te quero vai te levar em níveis maiores. A posição que eu te quero, aleluia, vai te fazer viver algo novo para a sua vida. Saia de lugares que ameaçam a sua comunhão com Deus. Saia. Há uma ordem de Deus para a sua vida através da palavra. Não perca o seu tempo. Não perca, aleluia, por causa dessa distração, por causa desse algo que tem tirado a tua comunhão com Deus. Deus que se colocou em um lugar perigoso. A nossa comunhão com Deus é preciosa demais para que nós venhamos perder a nossa comunhão. Porque assim como uma janela nos fazem focar apenas, aleluia, em uma só direção, lugares chamados comodismo, que cria uma rotina tão tóxica, uma rotina, aleluia, que faz a sua vida espiritual ser ameaçada. O Senhor te convida nessa hora. Entre em oração, comece a sair desse lugar de comodismo, porque tem muitos lugares, aleluia, que você pode ficar. Janela não é o seu lugar. Aleluia. É um conselho de Deus para a sua vida. Saia de lugares, aleluia, que atrapalha, que ameaça a sua comunhão com Deus. Porque você tem algo sobrenatural. A sua família precisa ver você crescendo. Aleluia. Porque o Senhor, ele tem algo extraordinário para a sua vida. Quando este homem, acontece essa grande queda com este jovem, o que acontece? Ele cai da janela e ele morre. Imediatamente, Paulo desce, pega o menino nos braços, ora a Deus e o menino ressuscita. E o que eu acho interessante é que Paulo continua o culto. Ele não para. Aleluia. Deus está dizendo, tem muita gente morrendo, mas este culto não pode parar. A obra de Deus não pode parar. Nós temos que ser, aleluia, influenciadores de milagres. Nós temos que ser pessoas que se posicionam, mesmo que alguém caia, eu me posiciono, faço o que Deus manda, estendo a mão, prego a palavra, ensino o que tem que ser feito. Aleluia. Eu creio que através dessa palavra, Deus vai ressuscitar pessoas que estão mortas espiritualmente, mas o culto continua, a obra continua. Deus está dizendo para alguém que está paralisado, para alguém que desanimou, mesmo que você viu alguém na janela, o seu lugar não é na janela. Saia, faça o que Deus manda, mas também anuncie aquilo, aleluia, que o Senhor determinou.
Pode ser que você parou por causa da morte de alguém, pode ser que você parou porque você viu uma cena e isso nunca mais te fez posicionar. Deus me trouxe aqui para te dizer, essa distração, aleluia, ela vai bater em retirada da tua vida hoje, porque o seu lugar não é aí, o seu lugar não é parado, o seu lugar não é, aleluia, desesperadamente pensando que acabou, que não tem mais jeito. Imagina que cenário bonito. Paulo vai lá, faz a ordem do céu e volta e continua. A obra continua, o teu ministério continua. Aleluia, o teu chamado continua. Pastor, eu estou cansada, eu prefiro ficar parada aqui aonde eu estou, na janela, porque eu não estou aguentando mais. Deus me trouxe aqui para te dizer, ainda tem homens usados e ousados na obra do Senhor, que vai, aleluia, ser instrumento de Deus para a sua vida, para que essa posição que te levou a um declínio espiritual, a uma morte espiritual, te faça hoje ressuscitar. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua vida espiritual. É por isso que ele diz: a posição que você está, há uma oportunidade de sair para coisas melhores acontecer. Mas se já te levou à morte, olha o extraordinário de Deus, pastores e amigos que estão conosco, mas se já te levou à morte, Deus, aleluia, ordena aos teus filhos que você vai ressuscitar, porque a obra, ela continua. Este cenário trágico não parou o culto. A obra não para porque alguém caiu. A obra não para porque alguém morreu espiritualmente. Mas aqui, ele era uma pessoa fundamental na igreja. Ele cantava, vamos dizer assim, ele pregava, ele ensinava, ele tocava. Mas o Senhor está dizendo, irmãos, nós não podemos parar porque alguém parou. Nós não podemos desanimar porque alguém desanimou. Deus conta contigo, Deus conta comigo nesta obra. Então, qual é a ordem de Deus? Levanta-se, levanta-se. Aleluia. Quem está na janela, sai da janela. Quem morreu, ele ressuscita, porque ele é Deus. Não existe distrações, não existem cenários trágicos que vai parar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Aleluia. Quando nós lemos esse texto no início, está dizendo assim, ó, no primeiro dia da semana, estando nos reunidos no fim do partir de pão, Paulo devia seguir viagem no dia imediato, mas ele estava no templo e prolongou o discurso até a meia-noite. Em tudo, Deus tem um propósito. Minha amiga Sandra, o texto diz no versículo 8 que havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde todos estavam reunidos. Preste bem atenção, porque há algo do céu para a sua vida. Tudo aquilo que começa na luz não termina mal. Aonde a luz, Deus está no lugar operando, trabalhando, trazendo coisas novas, porque ali não há trevas, ali há luz. A Bíblia diz no versículo 8 que haviam luzes no cenáculo onde a igreja estava reunida, ou seja, o lugar estava iluminado. Há uma aplicação do céu. Aleluia. Eu aprendo que aquilo que começa na luz, aquilo que começa de forma certa, aquilo que começa com a assinatura de Deus embaixo, aleluia, termina bem. Ainda que o jovem caia, ainda que o jovem esteja na janela, o final será feliz. Sabe o que Deus está dizendo para você? O seu final será feliz, porque você conhece aonde tem luz. Você sabe aonde você já pisou. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue estar. Aleluia. O cenário é trágico, te levou a um declínio espiritual. Você saiu de casa porque estava na janela. Você perdeu o controle dessas dívidas porque tu estava na janela. Mas hoje Deus te tira da janela através da palavra, te coloca no lugar de honra para que essa distração não acabe com a sua vida. Deus está trazendo vida. Existe vida aí. É Deus que está falando. Alguém olhou e disse: morreu.
Alguém olhou e disse: acabou. Mesmo quem estava ali dentro do templo, aleluia, achou que não ia ter jeito. Mas tudo aquilo que começa na luz termina bem. Deus está dizendo: você sabe quem eu sou? Deus não trabalha, aleluia, com coisas ocultas. Deus não faz nada escondido, aleluia. Deus não faz nada, aleluia, sem falar com você. Ele é o seu pastor, ele é o teu Deus, ele é o teu refúgio, ele é a tua fortaleza, ele é o teu refúgio no momento de dor, de angústia, porque Deus é fiel. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Engraçado que nessa queda, nós notamos que o jovem poderia ter caído para o lado de fora, mas ele não caiu para o lado de fora, ele caiu para o lado de dentro. Seria tão grave este problema, mas isso aconteceu para nos ensinar que até na queda o Senhor nos perdoa. Ele não nos joga para fora, aleluia, para fora, aleluia, não é o seu lugar é do lado de dentro. Aleluia. Deus traz paz para o seu coração. Deus traz alegria para a sua vida. Ele sempre vai te dar mais uma oportunidade. Ele sempre vai te dar mais uma oportunidade. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor. Essa palavra poderosa, que jamais erra, que jamais engana e que jamais te deixa sem entender qual é o propósito do Senhor. Diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Tem muita gente julgando quem caiu, mas esqueceu que você também pode cair. É por isso que Deus olha para esse cenário e fala assim: vai cair para o lado de dentro, para todos ver que quem está caído, quem levanta sou eu. Aquele que está morto, quem ressuscita sou eu. Quem faz não somos nós, quem faz é Deus. É por isso que Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: quem sabe tem alguém caído, quem sabe tem alguém que até participa dessa live, mas o vício tomou conta da sua vida, a prostituição tomou conta da sua vida, o homossexualismo tomou conta da sua vida, a pornografia, tudo aquilo tirou, aleluia, o seu tempo que você tinha de estar na presença do Senhor, te distraiu, você perdeu o foco, perdeu a vontade de ser fiel, mas Deus me trouxe aqui hoje. Você vai sair deste lugar, porque a palavra de Deus vai te tirar. Mas, pastora, mesmo que eu saia deste lugar, eu já estou morto há muito tempo. Não tá. Eu estou profetizando para a sua vida. Ele vai ressuscitar você e vai te colocar novamente do lado de dentro. A sua família não é destruída. O teu ministério também não vai ser destruído, porque a palavra de Deus está entrando dentro da sua casa e fazendo um grande milagre. Aleluia. Aquele, pois, que está de pé, cuida para que não caia, porque toda queda te joga para fora da comunhão de Deus. Mas ele te dá oportunidade. Sai da janela hoje, assente no lugar que Deus te chamou. Qual é o lugar que Deus te chamou? Para estar do lado dele. Filho, eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Então você não é do pecado, você não é do adultério, você não é da mentira, você não é, aleluia, deste cenário de dor, você é dele, totalmente dele. É só você dizer: eu aceito, Senhor, eu sou totalmente dependente de ti. Aleluia. Porque quem aceita que é dependente de Deus, ele consegue permanecer de pé. Ainda que o inimigo queira que você caia, Deus diz: ela não vai cair. Ele não vai cair. Há mais ou menos uns 40 minutos atrás, eu estou meio ainda. Os irmãos percebem que a minha voz está meio sumida. Eu estou passando muito mal por esses dias, uma gripe muito forte. Eu comecei a vomitar. E eu falei: meu Deus, daqui a pouco eu tenho que pregar a tua palavra. Eu já preparei a tua palavra. E a minha posição não é na janela, a minha posição é do lado de dentro. Eu sei que eu vou conseguir, porque eu sou totalmente dependente do Senhor. Isso é um testemunho para você glorificar.
Porque ainda que o inimigo diz que você não vai, que você não consegue, determine, diga, essa enfermidade não vai me distrair, essa dor não vai me distrair, este problema não vai me distrair, porque eu sou totalmente dependente de Deus. E se você esforçar, você consegue. Você é capaz, porque é Deus que te chamou. É Deus que está cuidando de você. É Deus que peleja de todas as formas pela tua vida. Ele te chamou, teu lugar é do lado dele. Imagina que as janelas e os bancos, naquela época, geralmente eram feitos de madeiras, mas o jovem, aleluia, se deixou seduzir pela janela. Você tem muito lugar para sentar, não tem necessidade de você escolher a janela. Aleluia, dentro do ambiente tem muito lugar para você ir. Dentro da cidade que você está, tem muito lugar bom para você pisar. Não precisa você ir para um terreiro. Aleluia, não precisa você ir para um candomblé, não precisa você ir para um trabalho de magia, não precisa você procurar os outros deuses, se você tem um Deus que peleja por você. Tem muitos lugares bons que Deus preparou para a sua vida. Não precisa você se distrair, achando que pagando você vai receber de outros deuses. Não vai. Existe um Deus que não cobra de você. Existe um Deus que te abençoa. Existe um Deus que abre caminho para você passar. Saia desse lugar agora. Desse lugar que não traz benefício para a sua vida, que não traz crescimento espiritual. Aleluia. Não há relato que a casa estava, aleluia, com muita lotação, com muitas pessoas. Então, para que você deixar ser seduzido por aquilo que é perigoso? Sendo que Deus já preparou um lugar bom para você, um ambiente bom para você, uma família linda, filhos maravilhosos. Para que deixar o lugar que Deus preparou para ir atrás de coisas que não vão trazer benefícios nenhum espiritual para você? O dinheiro acaba, aleluia. O carro acaba, a roupa acaba. Tem muita gente achando que a sua beleza carnal é a melhor coisa. Eu não posso hoje participar do culto porque eu tenho que cuidar de outras coisas. Não se deixa ser distraído, caminhe para as coisas de Deus, porque há tempo ainda, Ele está te dando oportunidade. Talvez alguma queda e você não tenha ouvido a voz de Deus, a morte pode ser, aleluia, fatal para você, porque Deus já te avisou. Deus já falou. E o problema não estava na pregação que era prolongada. Eu posso pregar aqui 2 horas, 3 horas, 5 horas. Isso não vai te levar à morte, à queda, não vai. O que te leva à queda é você não prestar atenção na voz de Deus e olhar para os outros lados, falar o que não deve, perceber o que não é para perceber. Por isso que Deus falou na tua palavra por várias vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que ninguém tinha ouvido? Tinha, todos tinham. Mas quem é que guardava ela? Quem é que ouvia a palavra de Deus para praticar ela? O problema não está aqui no sermão. Aleluia. O problema está em alguém que escolheu ser distraído pelo mal, distraído por mulheres, distraído por prostituição. Aleluia. Ô, glória. Nós é que deixamos de vigiar, nós é que deixamos de orar, nós é que deixamos a verdade que está em Deus. O filho pródigo não culpou ninguém pela queda dele. Por quê? Porque ele sabia que é ele que estava errado. Eu pequei contra o céu e contra ti. Quando reconhecemos que o problema não está na pregação, não está na live que demora, às vezes você quer sair e você fica reclamando, está demorando, o problema não está aqui, o problema está em você que escolheu ser distraído por coisas que não convêm. Tem muita gente que vai descansar, mas tem muita gente que quando termina está doido para sair, para ir para a internet, para ver vídeos pornográficos. É a verdade, meu irmão. Nem todos querem que acabe para descansar e ter um bom sono, mas muitas pessoas se distraem com cenas que não é de Deus para a sua vida. Novelas, aleluia, rede social que tem acabado com muitos casamentos, muitas vidas, muitos jovens na depressão, muitos jovens com crise de ansiedade. A culpa não é de quem está pregando, não é dos pastores, é de quem está distraído porque não ouve a voz de Deus falar. Mas o Senhor hoje está te convidando
Quando nós reconhecemos que o problema está em nós. Hoje eu estava conversando com uma amiga e o cenário da família dela era trágico, trágico. Mas ela reconheceu que o problema estava nela. Tudo que eu escuto, meus irmãos, eu guardo, porque sempre Deus vai lembrar. Lembra do que você ouviu hoje? Então, às vezes, você reconhece que o problema está em você. Sai da janela e entra para dentro da sua casa, aí o problema é solucionado. Às vezes o inimigo disse, eu vou preparar outra coisa para eles. Tem muita gente que não tem paciência de esperar o que o Senhor tem para fazer e vai para a janela e a queda é fatal. Nunca mais tem a sua família de volta, nunca mais vê os seus filhos, porque escolheu o vício, escolheu a prostituição, escolheu o adultério. Mas tem muita coisa que Deus, aleluia, tem falado com todos e muitos não têm ouvido. Reconheça que você está com problema, reconheça que você está pecando, reconheça que você está na mentira, para que você encontre o caminho e você volta de novo a crescer. Deus não quer que você morra, não quer, Deus quer que você cresça. Volte a ceiar, volte a participar. Meu Deus, é extraordinária essa palavra. Nós não podemos esquecer que este culto era um culto de Santa Ceia. Diz o texto, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos a partir o pão, os irmãos estavam celebrando a comunhão com Deus, e a sua comunhão uns com os outros. E aquela tragédia aconteceu justamente para tirar eu da mesa, para tirar eu tipo da mesa, da comunhão. Caindo, você não assenta na mesa. Caído, você não participa do pão. Mas graças a Deus, aleluia, que Eutico voltou e pôde participar da ceia. Aleluia. Oh, maravilha. Não deixe que nada te impeça de entrar na mesa de comunhão com Deus. Veja o que precisa ser alinhado na sua vida hoje. Aleluia. E não perca mais a oportunidade. O maligno faz de tudo para nos tirar de lugares que nós jamais deveríamos ter saído. O inimigo, ele luta. A Bíblia diz, o seu adversário luta 24 horas, procurando quem possa tragar. Distraiu, meu irmão, ele pega. Mas o Senhor nessa noite está dizendo, nunca mais volte a sentar na janela. Serve de experiência para a sua vida. Aleluia. Tenha compromisso. Tenha compromisso com a sua igreja, tenha compromisso com a sua família, tenha compromisso com o seu trabalho. Tem gente que mente o tempo todo, diz para o patrão, eu não vou porque eu estou passando mal. Isso é mentira, é distrações para fazer você perder a comunhão, porque a mentira não é de Deus, o diabo que é o pai da mentira. Deus está dizendo, seja fiel, seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Tem gente que quer crescer, mas não quer obedecer, e não tem crescimento sem obediência, não tem. Que Deus nos livre, Deus nos dê oportunidade, que Ele está dando mais uma vez. O inimigo torce para que você não volte, mas nessa noite eu te convido a voltar mais firme do que nunca, mais cheio de experiência e mais cheio da graça de Deus, e com consciência de que nunca mais você vai voltar a sentar na janela, porque é um perigo espiritual para a sua vida. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe, e nós somos gratos a Deus por essa palavra. Guarde isso no seu coração. Cuidado, cuidado com o lugar que você está, que pode produzir queda espiritual para a sua vida. Saia de lugares que ameaçam a sua comunhão com Deus. Nós não vamos parar, porque você não quer compromisso, nós não vamos parar, mas nós estamos aqui para te orientar através da palavra. Aconteça o que acontecer, nós somos da luz, nós temos a presença, aleluia. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia, aleluia. Seja certo de que Deus não quer te ver do lado de fora. Aleluia. Escolha a posição certa, o lugar certo, porque o problema não está em quem prega a verdade, porque a verdade sempre Deus vai levantar alguém para pregar. Ouça ela, guarda ela. Tem gente que só quer sermão de bênção,
só quer sermão de vitória, de prosperidade, mas não existe prosperidade sem obediência, não existe. Deus vai te dar o melhor, mas saia da posição errada e sente-se no lugar de honra que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho 2 minutos para dizer: o Senhor te ama, Ele te escolheu e você é totalmente dependente dEle. Amém? Que Deus nos abençoe.